Você já sentiu que está se tornando um especialista em como mudar de vida, enquanto a sua vida continua exatamente igual? Se entender mudasse a vida de alguém, não existiria gente frustrada, endividada, fora de forma ou perdida. Porque, no fundo, todo mundo já sabe o que precisa fazer. E mesmo assim, nada muda. Esse é o paradoxo que quase ninguém tem coragem de encarar. Entender não muda nada. E talvez essa seja a verdade mais desconfortável que você vai ouvir hoje. A maioria das pessoas não falha por ignorância. Falha por excesso de clareza sem ação. Elas sabem o que comer, sabem como economizar, sabem o que estudar, sabem até como mudar de vida. O problema não é falta de informação. É que entender virou um substituto elegante de agir. Um jeito inteligente de se sentir evoluindo, enquanto tudo continua exatamente igual. E se eu te disser que o momento em que você pensa agora eu entendi pode ser o instante mais perigoso de todos? Porque ali nasce a ilusão de progresso. Uma sensação boa, quase viciante, que engana o cérebro e paralisa o corpo. Neste vídeo, você vai entender por que aprender pode estar te mantendo no mesmo lugar, e como transformar clareza em compromisso real, usando um método simples, prático e baseado no poder do empilhamento de ações. Se você ficar até o final, vai sair com algo raro, não mais um insight, mas um ponto de virada. Um tipo de virada que não depende de empolgação. Depende de decisão. Você já reparou como dá para entender tudo e continuar exatamente no mesmo lugar? A pessoa assiste, anota, concorda, até explica para os outros com uma confiança bonita de ver. Só que a vida não se mexe um centímetro. E isso é o paradoxo. A mente fica cheia, mas o comportamento fica igual. É como decorar um mapa inteiro e nunca dar um passo na estrada. Sem consistência silenciosa, entendimento vira enfeite intelectual, bonito por fora e inútil por dentro. O cérebro adora essa troca. Eu entendi em vez de eu fiz. Entender parece seguro, limpo, sem risco. Agir é bagunçado, tem erro, tentativa, tropeço, e aquela vergonha básica de começar ruim. Por isso tanta gente inteligente se frustra, não por falta de capacidade, mas por excesso de clareza sem prática. A transformação real exige repetição diária de coisas pequenas, do tipo que ninguém aplaude, do tipo que ninguém posta. E o mais curioso, entender pode virar um tipo de armadura emocional. Porque quando a pessoa entende, ela sente um alívio. Ok, agora faz sentido. Só que esse alívio pode virar um lugar confortável demais. Um sofá mental onde a alma descansa, mas a vida não sai do lugar. E aí nasce a próxima armadilha, usar informação como conforto, não como transformação. E quando a informação vira colo, quem é que levanta da cadeira? Existe um momento perigoso em que aprender deixa de ser ferramenta e vira abrigo. A pessoa consome conteúdo, entende, concorda, e sente um alívio estranho, como se tivesse resolvido algo. Mas não resolveu. Apenas se acalmou. A informação vira um calmante emocional, reduz a ansiedade de estar parado, sem exigir movimento real. E, sem repetição diária, esse alívio não passa de uma pausa ilusória, uma pausa com cara de progresso. É por isso que tanta gente troca a ação por preparo. Pesquisa mais um pouco, assiste mais um vídeo, salva mais um post, faz uma lista, organiza um plano. Tudo isso parece responsável, inteligente, maduro. Só que, na prática, é uma forma sofisticada de adiar. A mente pensa, quando eu estiver mais preparado, eu começo. O problema é que preparo infinito não existe. O que existe é começar mal, e melhorar com fazer o óbvio todo santo dia. E aqui mora uma armadilha sutil. Quanto mais a pessoa aprende sem agir, mais confortável é ficar só aprendendo. O cérebro associa conhecimento a bem-estar, não a mudança. E, sem perceber, ela passa a buscar aquela sensação boa do entendimento, não o desconforto necessário da prática. Só que esse conforto tem um efeito colateral silencioso. Ele ativa um sistema de recompensa que engana o cérebro, fazendo parecer que houve progresso, quando não houve. E é aí que entra a dopamina do eu entendi. Toda vez que algo faz sentido, o cérebro libera dopamina. É a mesma substância ligada à motivação e ao prazer. Por isso aquele momento em que você pensa agora tudo se encaixou dá uma sensação tão boa, tão limpa, tão reconfortante. O problema é que o cérebro não diferencia entendimento de ação. Ele recompensa os dois quase do mesmo jeito.
E aí nasce a ilusão, sentir progresso sem ter feito progresso real. É por isso que alguém pode saber tudo sobre alimentação saudável e continuar comendo mal. Saber tudo sobre investimentos e não investir. Saber tudo sobre foco e continuar distraído. A mente vai colecionando insights como quem coleciona troféus invisíveis. Cada insight dá um pico de prazer, mas nenhum deles muda a rotina. O corpo, o bolso e o dia a dia só respondem à repetição diária, não há empolgação momentânea. Se observar com honestidade, fica claro, insight empolga, hábito transforma. Um insight pode até acender a chama, mas é a consistência silenciosa que mantém o fogo aceso. E quanto mais a pessoa se vicia nessa dopamina fácil do eu entendi, mais ela foge da parte que realmente constrói algo. Agir, errar, ajustar, repetir. Só que agir cobra um preço que quase ninguém comenta abertamente. Um preço que envolve desconforto, risco e até uma ameaça à própria identidade. Toda mudança real começa com uma sensação estranha de perda. Não é só fazer algo novo, é deixar algo antigo para trás. Quando alguém começa a agir de verdade, entra em território desconhecido. E o cérebro odeia isso. Ele prefere um problema familiar a uma solução incerta. Por isso agir parece pesado, enquanto entender parece leve. A repetição diária assusta porque obriga a pessoa a se comprometer com quem ela está se tornando, e isso dá medo. Existe também o risco do olhar externo. Agir é se expor. É começar pequeno, muitas vezes mal, sem aplauso, sem plateia, sem glamour. Quem decide se exercitar pode se sentir deslocado. Quem começa a estudar tarde pode se sentir atrasado. Quem resolve cuidar do dinheiro pode perceber o quanto já desperdiçou. Tudo isso mexe com a identidade antiga, aquela que, mesmo limitada, era confortável. Porque é mais fácil sustentar a história de um dia eu vou do que encarar a realidade de hoje eu comecei. A virada só acontece quando a pessoa entende que identidade não nasce pronta, ela é construída. Cada ação repetida diariamente é um voto silencioso em favor de uma nova versão de si. Um dia isolado não muda nada, mas vários dias acumulados mudam tudo. E é justamente aqui que muita gente trava, porque surge um pensamento sorrateiro, mas eu já sei disso tudo. Um pensamento que parece inofensivo, até virar a desculpa mais sofisticada de todas. Poucas frases travam tanto quanto, isso eu já sei. Ela soa madura, confiante, até inteligente. Mas, na prática, costuma funcionar como um ponto final prematuro. Quando alguém diz, eu já sei, o cérebro entende, assunto resolvido. Só que saber não transforma ninguém. O que transforma é aplicar o simples, do jeito mais óbvio possível, com repetição diária. E isso quase ninguém faz por muito tempo, porque o óbvio não dá aquela sensação de novidade. Existe uma diferença enorme entre reconhecer uma ideia e viver essa ideia. Todo mundo sabe que dormir melhor faz bem, que organização ajuda, que constância vence intensidade. Mas saber disso não significa fazer. O auto-engano nasce quando a familiaridade com o conceito é confundida com domínio. É como ler um livro de natação e achar que está pronto para cruzar o oceano, é como achar que sabe dirigir só porque assistiu a muitas aulas teóricas. O conhecimento te dá o mapa, mas só o movimento te tira do lugar. O mapa não é o território. O entendimento não é a conquista. Sem prática, sem erro, sem repetição diária, não há mudança real, só há discurso. Um antídoto poderoso é uma pergunta simples, quase desconfortável: onde isso aparece na minha rotina? Se a resposta for não aparece, então o conhecimento virou apenas um adorno mental. Essa pergunta não julga, ela revela. E quando ela revela, quase sempre expõe as mesmas barreiras internas que sabotam a ação: querer fazer perfeito, medo do julgamento alheio e aquela procrastinação disfarçada de planejamento. E é aí que entram as travas principais que impedem qualquer começo. O perfeccionismo é uma prisão bem arrumada. Ele se disfarça de alto padrão, mas por trás costuma ser medo de errar. A pessoa pensa, quando eu fizer, tem que ser impecável. Resultado, não faz. Porque o começo real é feio, improvisado e cheio de ajustes. A repetição diária não combina com perfeição, ela combina com progresso. Quem espera a versão ideal de si mesmo, não dá espaço para a versão iniciante nascer. O medo de julgamento é outra trava silenciosa. Não é nem o julgamento real, é o julgamento imaginado. Vão rir de mim. Vão achar amador. Vão pensar que eu não sou capaz. E aí a pessoa prefere ficar na zona segura, pensar, planejar, consumir conteúdo, mas não aparecer, não tentar, não se colocar em movimento.
Só que a ironia é cruel. Quem não se expõe nunca aprende a se fortalecer. A consistência da coragem, mesmo pequena, é o que vai construindo casca e construindo presença. E a procrastinação fecha o trio como uma amiga falsa. Ela sempre oferece um acordo, não hoje, amanhã com mais calma. E amanhã vira semana, mês, ano. É o adiamento embalado como prudência. Só que a vida não espera o momento ideal. O único jeito de quebrar isso é começar pequeno e repetir diariamente, até o cérebro parar de enxergar aquilo como ameaça. E quando a pessoa começa a adiar, ela entra num ciclo específico, um ciclo que parece produtivo por fora, mas por dentro é só adiamento bem maquiado. O ciclo começa bonito, a pessoa decide que vai mudar. Aí ela faz o certo, pesquisa, anota, monta um plano, assiste mais um vídeo, lê mais um capítulo, compra um caderno novo, porque, claro, a mudança precisa de um caderno novo. E tudo isso dá sensação de organização. Só que, no fundo, é uma forma elegante de não começar. Planejar vira um palco onde a pessoa ensaia a mudança, sem nunca entrar em cena com o poder do empilhamento de ações. A parte mais traiçoeira é que esse ciclo dá a impressão de ser produtivo. Estou me preparando. Ainda não é o momento. Preciso entender melhor. E assim o cérebro se mantém confortável, ele sente que está avançando, mas não precisa pagar o preço do desconforto. É como passar horas escolhendo tênis para correr e nunca dar a primeira volta no quarteirão. Sem repetição diária do ato, todo preparo vira só decoração mental, uma casa bonita por fora, vazia por dentro. Um jeito prático de quebrar isso é trocar plano perfeito por primeiro passo ridiculamente pequeno. Quer ler mais? Começa com 2 páginas por dia. Quer treinar? 10 minutos de caminhada. Quer investir? Aprende o básico e coloca um valor simbólico no Tesouro Selic, só para criar o hábito de agir. O segredo é iniciar de um jeito que não assuste. E quando você inicia, nasce uma pergunta decisiva: como transformar clareza em compromisso? Porque entender já aconteceu. Agora falta a virada que sustenta a continuidade. A virada acontece quando a pessoa para de negociar com a própria mente e começa a criar prova. Prova de quê? Prova de que ela age. Porque, no fim, o cérebro acredita no que vê repetido. Não é motivação, é evidência. E evidência nasce de ações pequenas, concretas, com repetição diária. Não é, vou mudar minha vida. É, hoje eu faço isso aqui, custe o que custar, nem que seja por 5 minutos. É um pacto simples com o dia de hoje. Um compromisso real tem 3 características simples. É específico, é fácil de medir e cabe num dia ruim. Vou treinar mais, é vago. Vou caminhar 15 minutos após o almoço de segunda a sexta, é claro. Vou estudar inglês, é amplo. Vou fazer 10 minutos no Duolingo mais 5 minutos ouvindo um episódio do podcast 6 Minute English, é prático. Quando o compromisso cabe num dia ruim, ele vira rotina. E a consistência silenciosa deixa de depender de humor, de inspiração ou de vontade. E aí entra o ponto mais forte. Continuidade é mais importante do que intensidade. A pessoa não precisa de um grande começo. Precisa de um começo que continue. Melhor 1% por dia do que 100% num surto de empolgação e depois 0. E quando isso encaixa, algo muda por dentro. A identidade começa a se reorganizar. A pessoa passa a se ver como alguém que cumpre o que promete. Só que, se isso é tão poderoso, por que tanta gente ainda insiste em ficar só entendendo, sem agir? É exatamente aí que entra a mensagem central do vídeo, e é por isso que a abertura precisa prender, cutucar e deixar impossível ignorar. Agora, a pergunta que realmente importa não é o que você entendeu até aqui. É o que você vai fazer com isso quando o vídeo acabar. Porque a vida não muda no momento do insight. Ela muda no momento em que você decide agir mesmo sem vontade, mesmo sem certeza, mesmo sem aplauso. Muda quando você escolhe uma ação pequena, simples, quase boba, e repete. De novo. Amanhã. Depois de amanhã. A repetição diária é o que separa quem admira ideias de quem constrói resultados, e, aos poucos, constrói paz. Então seja honesto consigo. Qual hábito simples você pode provar hoje? Não amanhã, não segunda-feira, hoje. 5 minutos. Um passo. Um compromisso que caiba num dia ruim. Porque, quando você começa a cumprir o que promete para si mesmo, algo poderoso acontece. Sua identidade muda.
Você deixa de ser alguém que sabe e passa a ser alguém que faz. E isso vale mais do que qualquer frase bonita. Se esse vídeo fez sentido para você, talvez este seja o começo de uma nova fase. Uma fase em que aprender não é fuga, mas combustível para agir. E se você quer continuar caminhando nesse tipo de reflexão prática, profunda e aplicável à vida real, fica o convite. Se inscreva no canal e ative as notificações. Não por hábito, mas por decisão. Porque conhecimento sem ação é peso. E, aqui, a gente aprende para avançar.